Irmãos, iniciamos a semana passada, semana retrasada, a última vez que eu falei, uma série que nós vamos fazer dos 5 solas, e depois nós vamos fazer dos 5 pontos do calvinismo, que é a tulipe, ou então as doutrinas da graça. E hoje nós vamos fazer o segundo sola, que é o sola gratia. O texto base vai ser Efésios 2, de 1 a 10, inclusive é o mesmo texto que eu li ontem, na abertura do culto. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar, nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Irmãos, eu já disse isso na exposição anterior do Sola Escritura, que um dos grandes perigos da igreja é isso todo mundo já sabe. Ou, falando nisso novamente, irmãos, eu estava vendo um pastor falar essa semana, e ele estava falando da igreja presbiteriana. Irmãos, a igreja presbiteriana é uma bênção. A igreja presbiteriana praticamente carregou as doutrinas reformadas sozinha durante 100 anos no Brasil. Até, digamos assim, 20 anos atrás, quando se falava em igreja reformada, era sinônimo de igreja presbiteriana. Então, eles têm um grande legado aqui no Brasil. Só que a igreja presbiteriana está correndo um grande risco. Todo mundo já sabe. Não vamos falar desse assunto porque todo mundo já sabe. Porque as crianças, elas já nascem num lar, entre aspas, reformado. Na escola bíblica, a classinha é reformada e tal. Mas, isso acaba não sendo nada se não for explicado o que é isso. A Sheila, por exemplo, ela viu a obra civil aqui do prédio, e ela achou que o reformada era porque a igreja estava recebendo paredes novas, cores novas, pintura nova, decoração nova. E muita gente pensa isso. Então tem gente que faz parte de uma igreja reformada, vamos dizer assim, e ele não sabe nada do que significa daquilo. Hoje nós temos pastores que eles se identificam como reformados, mas eles não dão o mínimo valor para isso. Porque quem pensa e prega exatamente o contrário, também está no mesmo barco. Então, se tanto faz você ser igreja reformada ou não reformada, para que você vai ficar perdendo tempo plantando igreja reformada? Tendo seminário reformado, tendo escolas reformadas, enviando missionários reformados, tendo editoras reformadas, para quê? Vamos nos unir? Por exemplo, só pegando o exemplo lá do Danilo e do Tiago, eles vieram lá de Barueri. Seguramente, eles passaram por 1000 igrejas, até chegar aqui. O Wagner e família também vem lá da Zona Oeste, lá, né? Freguesia do Ó. Também passaram por centenas de igrejas. E tantos outros aqui. Para quê? Se é tudo igual.
Se estamos todos no mesmo barco. Ah, não, isso aí todo mundo já sabe. Falar isso de novo. E daí, a igreja da Europa se perdeu porque isso todo mundo já sabe? A igreja presbiteriana dos Estados Unidos está completamente liberal, completamente perdida, não tem mais nada de igreja lá. Porque isso todo mundo já sabe. E se nós, aqui na igreja de São Paulo, também caímos nessa, daqui a alguns anos, nós podemos ser como qualquer outra igreja, em que nós vamos estar preocupados com a quantidade de pessoas, preocupados com a programação, preocupados em ser inseridos na cultura e mais nada do Evangelho. Por quê? Porque isso todo mundo já sabe. Por que a gente vai falar nessas coisas novamente? Então é por isso que nós precisamos falar sempre das mesmas coisas. Joel 1:3. Narrai isto a vossos filhos, e vossos filhos o façam a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. Irmãos, isso é a coisa mais difícil que tem. Uma geração transmitir a outra geração. Às vezes uma geração recebe aquilo com tanta alegria e não consegue transmitir para a próxima geração. Falando nesse assunto de novo. Filipenses 3:1. A mim não me desgosta. Você sabe que não me desgosta, né, irmãos? Esse assunto não me desgosta. Quando eu conheci as doutrinas reformadas, aquela época eu parecia louco. Eu sei que você pensou que eu ainda pareço. Mas uma pessoa chegou para mim e falou assim, olha, daqui 6 meses, tudo isso aí já passou. Eu conheço essa história. Graças a Deus que não passou, irmãos. O meu coração ainda queima quando eu leio essas coisas aqui. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Paulo falando isso para a igreja de Filipos. E Pedro vai fazer um comentário sobre isso, de que ele escreve coisas difíceis de se entender, mas que os ímpios pervertem para a sua própria destruição. E sabe o que tem acontecido na igreja evangélica brasileira? Eles estão deturpando aquilo que está nas Escrituras para a sua própria perdição, para a sua própria perdição. A igreja de Roma, durante a Idade Média, e até nos dias de hoje, ela tem as Escrituras e a tradição, a graça e os méritos, a fé e as obras, Cristo, Maria e a intercessão dos santos, Deus, os santos e a hierarquia da igreja. É os 5 pilares da doutrina da igreja romana. Vieram os reformadores e protestaram. Você vai pensar assim, não, mas isso não está nos escritos de Lutero. Não está claramente, não está, digamos assim, sistematizado, mas está presente essas coisas nos ensinos. Isso foi uma doutrina que foi se desenvolvendo à medida que a doutrina protestante reformada foi se desenvolvendo. E eles afirmaram, somente a Escritura, somente a graça, somente a fé, somente Cristo e glória somente a Deus. Então daí você tem um quadro comparativo entre a igreja romana, os católicos romanos e os reformadores. Os católicos, a Escritura e a tradição. Irmãos, a igreja romana, ela nunca negou as Escrituras. Ela nunca negou a graça. Ela nunca negou a fé. Ela nunca negou Cristo. E ela nunca negou glória a Deus. Qual o problema? O problema é que não é só. É a Escritura, sim, mas mais a tradição. Graça, sim, mais os méritos. A fé, sim, mais as obras. Cristo, sim, mas Maria, a igreja. Consequentemente, glória a Deus, sim, mas vai a Maria, vai aos santos, vai à igreja. E os reformadores vieram, os protestantes? Não, somente a Escritura, somente a graça, somente a fé, somente Cristo, glória somente a Deus. Essa é a diferença. Irmãos, a nossa diferença é o só. Só. Você está conversando com uma pessoa que ele se identifica como evangélico.
Ele pode ser de qualquer igreja. Ou ele pode ser até um católico romano. Mas se ele não proferir o só, ele não é nosso irmão. Ele pode estar em qualquer igreja. Mas se ele proferir, de fato, de coração, o só, ele é nosso irmão. Só a Escritura. Só a graça. Só a fé. Só Cristo. E glória somente a Deus. É lógico que isso ele precisa demonstrar explicando aquilo que ele está professando. Porque às vezes ele professa uma coisa, mas na hora que ele vai explicar, ele nega aquilo que ele está professando. Olha, veja só o Catecismo da Igreja Católica. Parágrafo 2008. O mérito do homem diante de Deus na vida cristã provém do fato de que Deus livremente determinou associar o homem à obra de sua graça. Sabe o que chama isso aqui? Sinergia, já não é só. A ação paternal de Deus vem em primeiro lugar por seu impulso. E o livre agir do homem, em segundo lugar, colaborando com ele. De sorte que os méritos das boas obras devem ser atribuídos à graça de Deus, primeiramente. E só, em segundo lugar, ao fiel. O próprio mérito do homem cabe, aliás, a Deus, pois suas boas ações procedem em Cristo, das inspirações do auxílio do Espírito Santo. Vocês percebem aqui que eles fazem uma afirmação e depois eles tentam dar um certo ar de piedade para aquela afirmação que eles fizeram. Mas é dividir a glória de Deus. Lutero dizia que um pecador é incapaz de prover ou mesmo de se apropriar da salvação. Ao dizer isso, Lutero atacou o sistema de indulgências, peregrinações, penitências, jejuns, purgatórios e mariolatria da Igreja Católica. Ele percebeu que a única maneira de derrotar o sistema baseado em obras da Igreja Católica era atingir a raiz da controvérsia. Graça gratuita, depois eu falo desse termo aqui, graça gratuita versus livre-arbítrio. Agora, irmãos, vamos trazer isso para a igreja evangélica dos dias de hoje? Por que há interesse dos pastores continuar pregando sobre responsabilidade humana? Sobre participação humana na salvação? Porque isso faz com que as pessoas fiquem debaixo da autoridade dele. Então é daí que as pessoas são coagidas a virem na igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Domingo de manhã, domingo à tarde, domingo à noite. Dá dízimo, dá oferta, honrar e por aí vai. Manter as pessoas debaixo de um cabresto. E como é que se faz isso? Pregando sinergia. Pregando que Deus faz a parte dele, mas você precisa fazer a sua. E a sua parte é aquilo que o líder vai dizer que você precisa fazer. Então, na igreja romana, vai dizer uma coisa que você precisa fazer. Na igreja adventista, o que você precisa fazer já é outra coisa. No testemunho de Jeová, o que você precisa fazer é outra coisa. Nos Mormons, o que você precisa fazer é outra coisa. Na congregação cristã do Brasil, é outra coisa. Mas cada uma vai acrescentar alguma coisa. Daí quando você quer acrescentar pouca coisa, o que você faz? Você fala que a pessoa precisa aceitar a Jesus e ela precisa perseverar. Mas isso como participação humana, não como uma obra do Espírito Santo. Não o Espírito Santo abrindo o coração do homem e atraindo o homem pela sua beleza. Não aquele ensino de que é Deus quem nos sustenta. Se nós perseveramos na fé, é porque Deus tem preservado a nossa fé. Daí, irmãos, ninguém fica debaixo do nosso cabresto. Ninguém fica debaixo da nossa autoridade.
Nós não vamos coagir ninguém a fazer nada. Ah, se você não fizer isso, você não vai estar servindo a Deus. Se a palavra não coagir, não serão nossas palavras. Nós fazemos questão de não coagirmos ninguém a fazer nada. Agora, a palavra de Deus nos coage. A palavra de Deus nos coage através do Espírito Santo. A nós servirmos os irmãos, a servirmos a igreja, a contribuirmos. Tudo isso. E Lutero dizia, se algum homem atribuir qualquer parte da salvação, mesmo a menor parte dela, ao livre-arbítrio do homem, ele nada sabe sobre a graça e não conheceu a Jesus Cristo corretamente. É por isso, irmãos, que quando a gente acredita nisso daqui, o nosso objeto de oração, de preocupação diante de Deus e de evangelização aumenta muito. Porque todas aquelas pessoas que você conviveu, que você tinha ela como irmãs, como salvas, na hora que você vai conversar com ela, você percebe que ela está se fiando, que ela está confiando na sua decisão. Não em Cristo. Ela confia na fé dela. Porque se eu, ao invés de professar a Cristo, eu estou professando a minha fé, a minha decisão, na realidade essa fé não é uma fé salvadora. Porque não é a minha fé que salva. Quem me salva é onde a minha fé está depositada, que é Cristo. É Ele que me salva. Ele nada sabe sobre a graça. E não conheceu a Jesus Cristo corretamente. Muita gente, ele prefere acreditar que o arminianismo ainda é uma forma aceitável de evangelho. Ele fala assim, não, eles têm o erro dele, mas ainda é aceitável. Ainda é ortodoxo. Sabe por quê? Porque daí ele não tem essa preocupação. Ele não tem preocupação com ninguém. Ele não conversa. Ele não conversa com aquelas pessoas que ele acha que é evangélica. Ah, não, meu pai é evangélico, eu não vou falar. Irmãos, eu nos últimos anos, todas as vezes que eu tinha contato com a minha mãe, que quando eu nasci, a minha mãe já era evangélica, todas as vezes que eu conversava com ela, eu abria a Bíblia e ia falar do evangelho para ela. Eu não estou dizendo se ela era, não estou julgando se ela era crente ou não, mas ela precisava ouvir do evangelho, porque ela tinha algumas distorções, que eram distorções causadas pelo arminianismo, embora ela nem soubesse o que significava ser arminianismo, mas as afirmações que ela fazia eram afirmações arminianas, e ela precisava ouvir o evangelho. Então, você precisa falar do evangelho, igual o corintiano que fala do Corinthians com outro corintiano. Nós que somos crentes, nós devemos falar do evangelho com os outros crentes. A gente não vai. Irmãos, é a nossa alegria. É a nossa esperança. Para quem iremos nós? Só tu tens o quê? As palavras de vida eterna. Só tu tens as palavras de vida eterna. Aqui está difícil, nós somos ameaçados de morte, o Senhor já disse que o Senhor vai partir, nós sofremos perseguições, etc. Tal. A gente sente vontade de ir embora, a gente sente vontade também de ganhar 30 moedas de prata. Mas, Senhor, para onde nós iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Irmãos, eu lembro disso todas as vezes que eu tenho vontade de desistir. Todas as vezes que eu tenho vontade de desistir, eu pergunto para onde vou. E daí eu chego à conclusão de que não tem para onde eu ir. Sabe aquela música assim? Segura na mão de Deus. Não, é Ele que segura a minha mão para eu não ir. Porque só Ele tem as palavras de vida eterna. O primeiro desses lemas, Sola Escritura, aborda a questão fundamental da autoridade. A autoridade é a palavra de Deus.
Assim diz a palavra de Deus. Assim diz. Foi assim que Cristo repudiou a tentação de Satanás. Está escrito. As três intermediárias tratam das questões básicas da salvação: graça, fé e Cristo. E a última, o último, se refere onde é endereçado a nossa adoração. Então, pela palavra de Deus, nós cremos que nós somos salvos somente pela graça, somente pela fé e somente por Cristo. Por quê? Porque somente Deus deve ser adorado. Somente Deus deve ser honrado. A questão é: o homem inicia ou participa de seu perdão e salvação, ou é Deus quem inicia e completa totalmente a salvação de pecadores, de modo que toda obra seja atribuída somente à graça soberana? Sola gratia? Essa é a questão. Se o homem, durante todo esse processo de salvação, se ele tem alguma participação. Essa é a questão. Ou se é sola gratia. Nosso texto. Ele vos deu vida. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. O texto traz algumas afirmações aqui, que nós devemos acreditar no texto. Deu vida. Estávamos mortos. Que criança que não entende isso? O que significa essas palavras? Dar e morto. Dar vida e estávamos mortos. Nós não precisamos de dicionário. Nós não precisamos ir no grego. Nós não precisamos da sistematização. Ajuda, claro. Mas não precisamos. Na interpretação das Escrituras, só se deve buscar um sentido não principal da palavra, quando essa contrariar o ensino geral da mesma da Escritura. Então, quando você está lendo um texto, e lá você encontra uma palavra ou um termo, que ele está contrariando o ensino geral das Escrituras, você tem que buscar o sentido para aquela palavra. Vou dar um exemplo para vocês. A palavra arrependimento. Gênesis 6:6. Então, se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isto lhe pesou no coração. Deus se arrependeu de ter formado o homem. Quando Deus vai se referir a Saul, vai falar também que Deus se arrependeu de ter levantado Saul como rei. Deus se arrependeu. Só que daí, nós vamos lá em Números 23:19, e também Jeremias vai dizer a mesma coisa, que fala assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ué, irmãos, o que nós fazemos agora? Deus se arrependeu, e ao mesmo tempo a Bíblia fala que Deus não se arrepende? Percebe? Então aí, você precisa buscar o real sentido dessa palavra se arrepender. Em quais situações ela pode ser usada em sentido diverso e não no sentido único. O princípio. Olha o princípio. Se houvesse a mínima possibilidade de Deus se arrepender, qual a segurança que teríamos da nossa adoção de filhos? Promessa da vida eterna e de todas as demais bênçãos. Se tivesse, irmãos, 0,0001 possibilidade de Deus se arrepender, que segurança que nós teríamos? De que nós somos adotados como filhos? De que o nosso nome está escrito no livro da vida? De que nós ressuscitaremos? De que Ele foi preparar uma morada para nós? E de que Ele vai vir nos buscar? E que nós seremos co-herdeiros dEle de todas as coisas? Que segurança que nós teríamos? Nenhuma. Esse é o princípio da palavra de Deus.
Ele não muda. Ele não mente. Ele vela pela palavra dele. Então, como que a Bíblia vai dizer que Deus se arrepende? Se ele não pode se arrepender. Porque se ele se arrependesse, nós estávamos perdidos. Nós não dormiríamos à noite. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essas coisas dessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, se Deus se arrependesse, é melhor a gente se divertir. Para que a gente vai vir aqui no domingo? Vamos para o parque. Vamos dormir até tarde. Vamos fazer churrasco com a família. Mas Deus não se arrepende. Olha o restante daquele versículo, Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo ele falado, não cumprirá? Ele não falou que nos elegeu, que nos escolheu antes da fundação do mundo, que nos adotou como filho, que nos chama, que nos preserva, que virá nos buscar, que Ele foi preparar morada para nós. Não falou? Porventura, tendo Ele prometido, não o fará? Ou tendo Ele falado, não o cumprirá? Sim. Então por que a Bíblia fala que Ele se arrepende? Irmãos, isso é apenas uma forma de nós entendermos os planos de Deus. A nossa limitação, a nossa compreensão, ela é muito limitada. Então, quando Deus, o plano dele não é linear do começo ao fim, e a variação nesse decreto linear, quando a variação nesse decreto, e ele não é linear, então, a Bíblia se refere como ele se arrependeu. Deus criou todo o homem se multiplicou, mas chegou uma hora que Deus falou, stop, pare. Vai ser quase todo mundo destruído. Vai ficar só Noé e sua família. Então, para que a palavra de Deus possa transmitir essa variação no decreto de Deus, é que ele usa esse termo arrepender. Não é que ele se arrependeu. Não é que ele falou assim, olha, se eu pudesse voltar atrás, eu não teria criado. Sabe por quê? Eu vou fazer uma pergunta para você. Se não fosse a palavra de Deus, quem poderia garantir que a tua vida, até 10 minutos atrás, é apenas uma ilusão? É tudo fruto da tua mente. E na realidade você está vivendo somente nessa terra os 10 últimos minutos. Sabe por quê? Porque Deus tem poder de fazer isso. Quem que garante que os dinossauros existiram? Sabe quem que garante que os dinossauros existiram? Ninguém. Quem que garante que os fósseis que estão ali não foram colocados por Deus para enganar aqueles que devem ser enganados? Quem que garante isso? Ninguém. Deus precisa de dinossauro para fazer fóssil de dinossauro? Deus precisa de florestas submersas para fazer petróleo? Ou Ele pode fazer o petróleo diretamente, como Ele quer? Percebe? Você percebe? Olha, Jesus chega na festa de Caná, com seus discípulos, e está lá rolando a festa, alegria, todo mundo tomando vinho. De repente começa o burburinho. O que está acontecendo? Chega Maria e fala, filho, acabou o vinho. Irmãos, uma festa no Oriente, naquela cultura, era uma vergonha para a família. Acabou o vinho. Acabou o vinho, acabou a alegria. Como que vai acabar a alegria numa festa de casamento? Porque é o seguinte, as festas duravam vários dias. As pessoas iam chegando, iam embora, iam chegando pessoas novas para a festa. Daí chegava um convidado lá ilustre, me dá um vinho. Não, só tem baré. Os mais jovens nem entenderam a piada, mas só tem tubaína.
Daí Jesus fala assim: enche as talhas de água. É com água que se faz vinho? Com o que se faz vinho? Com uva. Ele não falou assim: traz aqui as uvas. Ele falou: traz água. Água não é matéria-prima para o vinho. E ele pega da água, ele transforma no melhor vinho, que precisaria das melhores uvas, dos melhores processos de fabricação do vinho. E precisaria de tempo adequado para que aquele vinho fosse de excelente qualidade. E ele deixa o tempo de lado, ele deixa as uvas de lado, ele pega a água e transforma a água em vinho. Não é impossível isso para ele. Do nada ele fez tudo. Do nada ele fez tudo. Todo esse universo cheio de matéria, cheio de gases, cheio de rochas, de luzes, foram feitos do nada, irmãos. Por quê? Eu preciso voltar lá para o início dessa conversa. Senão você fala assim, ele se perdeu no raciocínio dele. Não, sabe por quê? Porque quando Deus se arrependeu, a Bíblia fala que ele se arrependeu de ter criado o homem. Se fosse o arrependimento que nós temos, porque qual é o nosso arrependimento? Eu às vezes chego para a Lenice e falo assim: você também se arrepende? Eu falo para ela, né? Você também se arrepende? Ela já sabe que eu estou perguntando para ela se ela se arrependeu de casar comigo, né? Ela fala assim: eu não, por quê? Você se arrepende? Eu falei: não, é que tem um amigo que se arrepende, então estou perguntando para você. O que significa esse arrependimento? Se pudesse voltar atrás, não faria. Não é isso que significa arrependimento? Fala: puxa, eu me arrependi de ter feito isso, me arrependi de ter comprado esse carro, me arrependi de ter feito essa dívida, me arrependi de ter falado tal coisa. O que você está dizendo? Que se você pudesse voltar atrás, você não faria. O que Deus poderia ter feito? Ele pode voltar no tempo? Pode? Ele não fez assim com Elias? Então, se Deus fosse pego de surpresa, irmãos, ele faria assim, voltaria no tempo e não existiria mais nada. Nem registro. Nem as pessoas que foram criadas e depois desapareceram, elas teriam noção disso. Nós estamos falando, irmãos, de um Deus Todo-Poderoso. Então pensar que Deus poderia ter se arrependido da forma como nós nos arrependemos é uma loucura. Eu me arrependi de ter coroado Saul rei. Eu fui pego de surpresa. Irmãos, só se for Baal, né? Porque a grande parte hoje da igreja, eles dão os qualificativos de Baal para o Deus criador de todas as coisas. O nosso Deus não é Baal, que está lá como diz os profetas, como Elias disse lá quando ele estava lá degladiando com os 400 profetas de Baal, né? Falou assim, Elias falou assim para eles: grita mais alto, quem sabe ele está aliviando o ventre. Irmãos, nosso Deus nem pisca, não tosqueneja, não dorme, ele tem todo o poder. Então, bastava ele fazer assim, ou só no pensamento, voltava o tempo, e não existia Saul como rei. Isso é óbvio, mas não tem isso. Então, o arrependimento de Deus é diferente. É para a gente entender que Deus, ele conduziu a coisa até um determinado tempo de uma maneira, e no momento seguinte, é de outra. Quando você casa, você está mudando seu estado civil. Significa que você se arrependeu de ser solteiro? Não. Você não se arrependeu de ser solteiro. Só que agora, você quer ser casado. Então Deus, ele quis que Saul fosse rei até aquele determinado momento. Agora stop, agora quem é rei é Davi. A terra estava cheia. Não, agora para. Agora só vai ficar Noé e seus filhos e a sua família. Então daí a Bíblia usa aqui de linguagem, se arrependeu. Entenderam? Então, quando
nós estamos diante dessas palavras, é que nós vamos buscar o entendimento daquela palavra. Porque a Bíblia não se contradiz. A Bíblia explica a Bíblia. Então, aqui no texto, irmãos, está falando que Ele vos deu vida. Ele vos deu vida. Ele deu. Quando você chega para uma criança e fala assim, olha, eu vou te dar isso daqui. Ela pergunta quanto custa? Não. O adulto que é desconfiado, ele é capaz de perguntar, mas a criança não. Ó, toma isso aqui para você. Ele vai perguntar para você quanto que é aquilo. Você deu presente de Natal aí para os seus filhos? Eu espero que você tenha dado, né? Ele não perguntou quanto que é. Porque ele sabia que você estava dando. Então, Ele vos deu vida, acredite nisso. Em que situação? Quando, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Vocês estavam mortos. E quando você estava morto, Ele deu vida para vocês. Daí, vem os inimigos da cruz de Cristo. Vem os inimigos da cruz de Cristo. E fala assim, não. Ele deu uma graça provisória, uma graça prévia para todo mundo. E daí, cada um resolve se quer ficar vivo ou morto. É isso que eles pregam por aí. Não é? E todo mundo, amém, amém. Sei que você está falando está errado, mas tudo bem, dá aqui um abraço. É isso que eles falam. Eles falam aqui que Paulo está mentindo quando ele diz que Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. O morto pode alguma coisa? Não. Então nós recebemos vida quando nós estávamos mortos ainda. Quando nós não tínhamos capacidade de nada. Por isso que a total depravação, ele é um sinônimo de incapacidade geral. Total incapacidade. E nós estávamos assim. Então a pessoa morre, tudo que acontece a partir dali, depende de terceiro. É uma outra pessoa que vai lavá-lo, vesti-lo, colocar no caixão, velar o corpo. Pronto. Nada. Como a gente sempre diz, né? O morto só pode uma coisa: cheirar mal. E nós estávamos assim, mortos nos nossos delitos e pecados. Gênesis 2,17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E nós herdamos isso de Adão. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Quer dizer, todos nós. Não há uma pessoa que esteja de fora disso. Então as pessoas mais santas que você conhece nas Escrituras, elas estavam mortas nos seus delitos e pecados. Por isso que Maria é chamada de quê? Agraciada. Cheia de graça. Ela é cheia de graça porque ela tinha méritos ou porque ela recebeu do Senhor? Porque ela recebeu do Senhor. Ela fala que eu fui agraciada. Todos. A pessoa mais piedosa que você conhece, ela estava morta nos seus delitos e pecados. E daí ele repete, entre os quais também todos nós andamos outrora. Irmãos, não tem esse negócio de que você nasceu evangélico. Não tem esse negócio. E tem tanta gente dentro da igreja, das igrejas, achando que ele nasceu salva. É por isso que as crianças aqui na nossa igreja, elas assistem o culto, porque desde pequeno, elas aprendem que elas nasceram mortas em seus delitos e pecados. E elas precisam nascer de novo. Pode ser que eu fale, e elas não entendam isso que eu estou falando. Mas quando nós falamos a palavra de Deus, irmãos, tem o Espírito Santo, que ele pode falar até com o bebê, que está na barriga das irmãs aí que estão grávidas. O Espírito Santo não é Deus. Irmãos,
Se o Espírito Santo fala com mortos, ele não tem capacidade de falar com um bebê que está com vida dentro da barriga da mãe? Você percebe como a gente limita a ação de Deus? Com coisas absurdas? Um Deus que fala com a rocha, um Deus que fala com os mares, um Deus que fala com os ventos, um Deus que fala com as estrelas, um Deus que fala com o universo, não pode falar com uma criança? E daí vem, ó o texto anterior. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Sabe qual que é esse espírito? Esse espírito, ele diz assim, as crianças não têm capacidade de ouvir isso. As crianças podem participar dos cânticos, as crianças podem participar das ofertas, isso tudo a criança entende. Agora, na hora da palavra de Deus, a criança não entende, vamos expulsar elas do culto? Onde está isso? Isso é a modernidade. Isso é a cultura entrando dentro da igreja. Confirmando isso aqui, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Deus fala assim, olha, as crianças devem ouvir a todo tempo. Sentada, andando, caminhando, brincando, e a gente fala, não, ela pode, mas na hora do culto não, na hora do sermão não, vamos expulsar as crianças do culto, porque elas atrapalham. Uma igreja, irmãos, sem choro de criança, sem barulho de criança, é uma igreja fadada a morrer. Nós louvamos a Deus quando a gente vê choro dentro da nossa igreja. Entre os quais também todos nós andamos outrora, todos nós, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Irmãos, a gente não precisa do decreto de Deus para a gente pecar. Ah, Deus decretou pecado? A gente não precisa do decreto de Deus. A gente não precisa, irmãos, nem do diabo para a gente pecar. Sabe por quê? Porque os pecados que a gente comete aqueles pecados que a gente gosta de cometer os pecados. É por isso que tem muita gente que ele até compartilha o pecado dele. Ele só não compartilha o pecado dele quando não dá certo. Senão ele vai contar vantagem ainda do pecado dele. Por quê? Porque os pecados que ele comete são os pecados que ele gosta de cometer. Eu, por exemplo, não bebo, sou abstinente. Então, a pessoa pode ficar o dia inteiro bebendo na minha frente, as bebidas mais caras, etc. Aquilo para mim não vai significar nada. Eu não vou me sentir tentado com aquilo, porque não é daquilo que eu gosto. Agora, e o pecado que eu gosto? Eu preciso do diabo para fazer isso? Não. E você sabe que você também não precisa? Você precisa do diabo para cometer? Não, basta o seu coração. Ó, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. O diabo atua? Claro que atua. Mas não é só ele não é culpado de tudo. É o meu coração. O meu maior inimigo é o meu coração, é os meus pensamentos. Mas, olha, irmãos, que palavra maravilhosa. Você quer uma palavra mais maravilhosa do que essa nas Escrituras? Mas, está tudo ruim. Estamos perdidos. Estávamos mortos, fazendo as inclinações da carne, segundo o curso deste mundo. Éramos filhos da ira. Em outras palavras, éramos filhos do diabo. Tem duas coisas importantes aqui. Primeiro que essas palavras estão no passado. Éramos. Mas tem essa palavra maravilhosa, essa palavrinha bendita. Mas, entretanto, portanto, todavia, Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Irmãos, percebe? As pessoas
pegam esse texto e não percebem que Paulo está falando para um determinado grupo. Ele está escrevendo para uma igreja, para os santos. É para essas pessoas que ele está falando. Por causa do grande amor com que nos amou. E qual é o reflexo dessa misericórdia e desse amor? E ele repete: estando nós mortos em nossos delitos. Então aqui é aquela forma hebraica de se expressar, a repetição dos termos. A repetição. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele. É por isso que a pregação da ressurreição é a pregação fundamental do Evangelho. Nós ressuscitamos porque Cristo ressuscitou. Nós vencemos a morte porque Cristo venceu a morte. Pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. Você estava morto? Como que você iria negociar se você estava morto? Como que você iria dar uma contrapartida se você estava morto? E juntamente com Ele, nos ressuscitou. Nós ressuscitamos com Cristo. A gente não enxerga isso ainda. Mas nós já somos ressurretos com Cristo. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Se Deus tivesse a possibilidade de se arrepender, nós poderíamos repetir isso? Paulo poderia afirmar isso? Nós poderíamos confiar nisso? E ele está falando essas coisas também no passado. Sabe por quê? Porque são garantidas. São irrevogáveis. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Irmãos, Ele não nos salva porque a gente é bacana. Ele não nos salva porque Ele precisa de nós. Eu cheguei, durante toda a minha caminhada, eu ouvi pregadores falando que Deus estava sozinho. E Ele estava triste porque Ele estava sozinho e Ele precisava de companhia. Olha, irmãos, qual o objetivo que Ele nos salva? Para mostrar, nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Lá em Romanos 9, vai falar porque Deus condena uns, para mostrar a sua justiça. E Ele salva outros, para mostrar a sua graça. E Ele é justo, tanto para um como para o outro. Porque aqueles que perecerem, eles perecerão pelos seus próprios pecados, que eles merecem. E aqueles que serão salvos, eles tiveram igualmente os seus pecados punidos, mas não por eles, pelo Filho dele. E Deus, Ele continua sendo justo, fazendo o ímpio perecer e nos dando a salvação. Por quê? Porque os nossos pecados foram levados por Cristo, foram expiados por Cristo. Não é isso que ensina as Escrituras? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. A semana que vem eu vou explicar um pouquinho melhor isso daqui, porque a semana que vem não, daqui 2 semanas, eu vou falar sobre sola fide, somente a fé, eu vou explicar um pouquinho mais profundo. Mas, a grosso modo, significa assim, isto não vem de vós, é dom de Deus, significa assim, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Essa frase, isto não vem de vós, pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós. Então não se refere só à fé, não se refere só à graça, não se refere só à salvação. É todo esse conjunto, porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, é presente de Deus, é dádiva de Deus. E daí, ele fala assim, não de obras. Não de obras. Ele reafirma no negativo. Primeiro ele faz a afirmação, e depois ele fala assim, não é por obras. Para que ninguém se glorie, para que ninguém mostre o seu currículo diante de Deus. Ah, mas eu fiz a minha parte. Não. Pois fomos
feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, a graça também nos prepara obras, nos prepara para que nós possamos praticar essas boas obras. Obras que Deus preparou de antemão. Quais são os inimigos do sola gratia? Os inimigos do somente a graça. Primeiro, a ignorância. Eles não conhecem nem o idioma. Eles não conhecem nem o significado da palavra. Eles não conhecem a bondade de Deus. Eles não conhecem o poder de Deus. E não conhecem a incapacidade humana. Outro inimigo do sola gratia é o orgulho. O orgulho, ele é inimigo do sola gratia. Por quê? Creio que não haja outra palavra tão incompreendida e tão deturpada nas Escrituras quanto a palavra graça. Talvez porque seja ela, quando inteiramente compreendida, que afete o que o homem tenha de mais caro para si, o seu orgulho. A graça, irmãos, ela bate de frente com o nosso orgulho. Porque nós estamos recebendo o maior benefício que nós podemos receber sem que a gente tenha colaborado em nada. A prepotência. Por quê que o homem que nega a graça, somente a graça, ele é prepotente? Porque ele acha que ele tem condições de fazer a parte dele. Ele acha que ele tem capacidade. Porque é o seguinte, a pessoa, ele afirmar que o homem tem uma parte para ser realizada, até aí tudo bem. Mas o pior é ele achar que ele pode. Porque se ele achar que o homem precisa fazer a parte dele, mas o outro tem capacidade, tudo bem. Mas não, ele acha que ele pode fazer. Ele é prepotente. E a falsa piedade. Irmãos, esse negócio de que tem uma parte que o homem precisa fazer, vem sempre revestida de piedade. Percebe que o discurso legalista, ele é piedoso? Como é piedoso, irmãos? Vendo uma pessoa pregar sobre regras. Os irmãos que veio da CCB, né? Não é verdade isso? Que esse discurso da parte do homem, ele vem revestido de uma piedade invejável. Olha que homem santo. Jesus fala assim, vocês colocam fardos pesados nos ombros dos outros, para que eles carreguem. Mas vocês não são capazes de mexer nem o dedo mindinho. E é assim que acontece. Frases dos inimigos do sola gratia. Está lotado aí, você vê eles falando assim. Deus faz a parte dele, mas o homem precisa fazer a sua. Isso é uma frase típica dos inimigos do sola gratia. Outro, você fala a respeito da graça para a pessoa, de como a pessoa é salva, ele fala assim para você, mas assim, seria muito fácil. Ah, é fácil? É fácil. É fácil Deus ter dado Cristo. É fácil Cristo ter aberto mão da sua glória, do seu reino. É fácil Ele abrir mão da sua riqueza para nascer numa manjedoura, numa família pobre, fugir para o Egito, ser ameaçado de morte, ser desprezado pelos seus, ser traído, ser humilhado, ser desnudado, ser furado, ser crucificado. É fácil. Irmãos, é fácil para nós, porque nós somos salvos pela obra de outro, mas a nossa salvação custou caro. Nós somos comprados por preço. Teve um preço que precisou ser pago. Ou então essa frase aqui, quem pensa assim é que quer viver uma vida de pecado. Vocês pregam isso daí porque vocês querem viver uma vida de libertinagem. É assim? Claro que não. Porque nós somos chamados o quê? Para a prática das boas obras que Deus
de antemão preparou para que nós andássemos nela. Então, as nossas boas obras, a nossa vida de piedade, é uma consequência do nosso chamado, da nossa salvação. Mas, eles são inimigos. Mas o que significa graça? É a incompreensão da graça que faz com que surjam termos redundantes. Então, as pessoas não compreendem o que é graça, e daí elas precisam criar termos redundantes. Subir para cima, descer para baixo, mais maior. Então, daí, que termo que surge que você começa a ouvir? Graça gratuita. Ora, graça gratuita, isso é redundância, porque se é graça, já é gratuita. Ou então, graça imerecida, porque se a graça for merecida, ela é pagamento, não é graça. Qualquer um entende isso, mas é a incompreensão da palavra. O que é a graça? Irmãos, tem uma série de versículos aqui, que se a gente fosse falar todos eles, nós íamos ficar o dia inteiro. Então, depois os irmãos podem pedir esses slides, ou então os irmãos vão fotografando, ou então os irmãos ouçam a mensagem novamente, e daí os irmãos podem ler todos esses textos aqui. O amor de Deus que salva. Então, o que é graça? Graça é o amor de Deus que salva as pessoas e as conserva unidas com Ele. Graça é a soma das bênçãos que uma pessoa, sem merecer, recebe de Deus. É por isso que nós fizemos ontem um culto de ação de graças. Nós estávamos agradecendo a Deus pelas bênçãos que Ele nos dá. Graça é a influência sustentadora de Deus que permite que a pessoa salva continue fiel e firme na fé. Então, se nós cremos e vamos continuar crendo, se nós professamos a fé, se nós começamos a nossa caminhada de fé e vamos continuar até o fim, é porque nós somos conservados pela graça de Deus. 4. Graça é louvor e gratidão. Por isso que nós fazemos o quê? Culto de ação de graças, orações de graças. Graça é a boa vontade, é a aprovação, é o favor, é a mercê de Deus. Graça é beleza. Olha que graça. Ontem muita gente veio aqui a primeira vez, né? Falou assim, poxa, olha que graça que é essa igreja. Ou então tem aquela música lá, né? Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Foi a primeira coisa que eu pensei quando eu vi a Lenice a primeira vez. Falei assim, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Irmão, se vocês soubessem quantos beijos ela me dá depois, quando a gente chega em casa, por eu ter falado essas coisas, vocês nem imaginam. Graça é bondade. É sinônimo de bondade também. E graça é sem preço, sem retribuição. Nós somos salvos por causa da graça. Não tem preço, não tem retribuição, não tem mérito. Por isso que nós protestamos. Não é a graça e os méritos, é só a graça. Porque nós estávamos mortos, nós não tínhamos nada. Irmãos, nós tem as mamães aqui. Quais mamães que estão grávidas aqui? Axa. E tem mais uma irmã aí que está grávida também, né? É o seguinte, o bebê, ele já tem direito à herança. O bebê já tem uma série de direitos. Mas o morto não tem mais. O morto não tem mais bem. Tanto que a pessoa morre, todo o conjunto de bens dele já não é mais dele, é o espólio. É o espólio de fulano de tal. É aquilo que sobrou da pessoa, mas já não é mais dele. Então o morto não pode nada. O morto não pode nada, ele não pode pagar. Ele não pode retribuir. O morto, irmãos, nem tosse.
Agora me veio esse pensamento na mente, assim, eu tossi. Vê como tudo, que a gente pode tirar uma lição de tudo, né, irmãos? Eu tossi, daí eu lembrei que morto nem tosse. Se eu tossi, é porque eu estou vivo. Graça é o favor espontâneo de Deus. É o favor espontâneo de Deus, outorgado, dado ao indigno. Em outras palavras, é o favor de Deus, é a bênção de Deus, dado a quem não merece. Você merece? Então você está fora disso. Se a pessoa acha que ela merece, ela está fora. Por quê? É o favor de Deus outorgado a quem não merece, a quem é indigno. Características da graça. A graça é livre. Deus dá para quem Ele quer. A graça é soberana. Ele não precisa justificar para ninguém. É a palavra dele. Ele faz tudo conforme o conselho da sua vontade. O que a graça faz? A graça nos chama. Nós somos chamados ao Evangelho pela graça de Deus. A graça nos regenera. Ele nos deu vida. A graça nos justifica. A justiça de Cristo é atribuída a nós. A graça de Deus nos santifica. A graça de Deus nos separa. A graça de Deus nos preserva. A graça de Deus nos preserva. Os efeitos da graça na nossa vida. Nós somos, através da graça, co-herdeiros com Cristo. Nós nos tornamos herdeiros com Cristo. A graça estabelece a paz com Deus. Nós éramos inimigos de Deus. E pela graça de Deus, agora nós somos inseridos na sua família. A graça nos traz a liberdade verdadeira e eterna. Nós somos livres em Cristo. Nós não somos mais escravos da morte, escravos do pecado. A graça nos capacita. Então, tudo aquilo que nós passamos a fazer ao Senhor e pelo Senhor, após a nossa regeneração, é porque nós somos capacitados pela graça de Deus. A graça vence a morte. Nós somos ressuscitados juntamente com Cristo. A graça escolhe os que serão salvos. Nós somos escolhidos não por causa dos nossos méritos. A graça não é a eleição não é meritória. A graça, ela escolhe os que serão salvos. E a graça nos chama à conversão. Convertei-vos, arrependei-vos. A graça nos chama à santidade, a sermos diferentes, agirmos de forma diferente. A graça nos chama a servir a Deus. A graça nos chama a sofrer. Não somente a sermos salvos, mas a sofrermos com Ele. E a graça nos chama à humildade. Irmãos, a soberba, a jactância, ela é contrária à graça. Se nós fomos salvos porque nós não merecemos, como que a gente vai se orgulhar disso? Então, a graça nos chama à humildade. E a graça nos chama a evangelizar. Tim Keller, ele dizia o seguinte, que aquele que foi chamado ao Evangelho, e ele não é um evangelista, ele não conheceu a graça ainda, ele não sabe o que é graça. Porque a graça, irmãos, é um tesouro que a gente encontra, um tesouro infinito que a gente encontra. E quando a gente encontra aquele tesouro, que é um tesouro infinito, nós queremos compartilhar aquele tesouro com todo mundo. Deus, Ele é plenamente satisfeito. Deus não precisa de nada, tudo é dele. Tudo pertence a Ele. Deus não necessita de nada. Por essa razão, por Deus ser plenamente satisfeito, por tudo pertencer a Ele, e por Deus não pertencer e não necessitar de nada, Deus é insubornável e incorruptível. Quando as pessoas estão vendendo a bênção de Deus, que se elas fizerem isso ou aquilo, elas serão abençoadas, elas estão dizendo que Deus é um Deus corruptível. E Deus é incorruptível, Deus é insubornável.
Romanos 11, 34 a 36. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Nós somos salvos somente pela graça, sem méritos. E é por isso que somente ele é engrandecido. Amém, irmãos?